Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé. Vem cá, Carvalho. Vamos orar. Estenda as suas mãos. O Senhor use poderosamente, irmão Marcelo, porque tudo é dele, né? Tudo que vem dele. Mas ele vai falar que vem dele. Assim oremos, Pai bendito, Pai de amor. Queremos entregar em tuas mãos aquilo que já é teu, Senhor, irmão Marcelo, ó Pai. Toma em tuas mãos a vida dele, ó Deus, vem usar ele poderosamente nessa noite. Que tudo, Senhor, que ele venha fazer, venha sair do Senhor. Venha direto do teu trono para nossas vidas. Vem nos edificar, Deus, vem nos exortar, vem nos perdoar. Aleluia. Fazer a tua vontade, ó Deus, nesse lugar que é teu, Senhor. Aqui o Senhor manda, o Senhor faz o que quiser, porque nós somos criaturas, filhos teus, Senhor, na verdade. Vem usar o teu servo, ó Pai, que o irmão Marcílio, ele venha receber de ti, ó Deus, a palavra, para falar conosco, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, também. E assim é que nós te oramos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Também mais uma vez saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, glória a Deus. Te convido a abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Mas desde já eu já trago um versículo aqui nesse mesmo livro que diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Uma mensagem muito conhecida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem onde Paulo e Silas aqui foram açoitados, foram presos. Mas o milagre de Deus aconteceu ali naquele lugar, naquela prisão. Um propósito pela vida de alguém. Um propósito, pela vida de uma família. A família de quem? Do carcereiro. E eles disseram que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o 31, mas você fica aí no 25. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas eu quero trazer aqui, no versículo 25, amém? Atos dos Apóstolos 16, a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos 16, 25. Amém? Podemos ler? Louvado seja o Senhor Jesus. Que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O 27 vai dizer assim: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Aleluia. Passar por algum momento difícil, por alguém que muitas das vezes não dá nem a mínima por ti, nem liga pelo que tu estás passando. Pois é, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, alguém teve que passar por isso. E quem foi que passou por isso? Paulo e Silas. Eles estavam ali por um motivo, por uma conversão de um homem, um carcereiro e sua família. E naquele momento, Paulo e Silas se encontravam ali, passando naquele lugar, naquela cidade, e alguém ali o acompanhava, ele na retaguarda deles. Alguém que tinha um espírito
situação. Aquela menina, aquela jovem, tinha um espírito de adivinhação. E falava ali ante Paulo e Silas. Mas bem sabemos que a própria palavra vai dizer que os adivinhos não herdarão. Não é verdade, Carlinhos? Os adivinhos não herdarão. E aquela jovem ali, falando ante Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas chegou junto daquela jovem e repreendeu em nome do Senhor Jesus. E aquele espírito imundo saiu daquela jovem. Mas não sabia eles, Paulo e Silas, que por detrás daquilo ali existia pessoas que ganhavam, lucravam através daquela jovem. E aqueles homens não aceitaram o que aconteceu ali, porque aquela jovem foi liberta do espírito imundo de adivinhação, Carlinhos Alcântara. E agora chega o momento daqueles homens estar ali chateado, enfurecido, com raiva. Aí diz: vamos prender a Paulo e Silas, porque eles repreenderam uma jovem, um espírito que estava na jovem, que não estava lucro. Mas naquela situação não foi simplesmente pegar Paulo e Silas e jogar na prisão. Na situação que eles se encontravam, Paulo e Silas ali, eles entraram numa situação de humilhação. Porque antes de pegar Paulo e Silas e jogar na prisão, humilharam eles em praça pública, açoitando severamente. E naquele lugar ali, com certeza Paulo e Silas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Provavelmente sabia o porquê daquela repreensão, daquela jovem com aquele espírito. Mas foi aí que começou a trajetória até ser lançado Paulo e Silas na cadeia, na prisão. E estava ali, foram açoitados, estavam cheios de hematomas nos corpos ali, no corpo de cada um. E o que foi que aconteceu? Estavam ali naquela situação e poderiam estar ali, meus amados irmãos, murmurando, questionando, reclamando pela situação que estava se encontrando. Poderia estar ali. Quantas vezes nos encontramos em momentos difíceis de nossas vidas e queremos questionar o porquê disso, Senhor, o porquê daquilo, por que eu estou passando por isso? Reclamando, murmurando, aonde a gente tem que fazer o quê? Dobrar os nossos joelhos e buscar a face do Senhor, orando. E não foi diferente assim com Paulo e Silas. Eles poderiam estar murmurando, questionando, reclamando a Deus. Mas não, eles olha, Paulo e Silas, não adianta murmurar, questionar, reclamar com Deus. Deus não tem nada a ver, não tem culpa disso. Aleluia. Possivelmente, provavelmente, isso é algo que Deus está permitindo. Mas temos certeza, Paulo, que algo melhor Deus irá nos mostrar. Aleluia. Não adianta eu estar em um lugar, em uma situação, questionando. Aí Paulo e Silas olham assim: olha, Paulo, diz aí, Silas, a situação aqui não é boa não. A situação que eu e você está enfrentando não é nada bom. Mas o que nós podemos fazer aqui é uma coisa. Vamos fazer assim: tá doendo? Tá. Tá gemendo? Tá. Tá sofrendo de dor? Tá. Mas sofra louvando, adorando, orando, glorificando, exaltando. Porque algo de Deus vai acontecer. Aleluia. Foi falado aqui sobre a tempestade. Os homens, os servos, Roberto Silva, do Senhor, estavam ali no barco. E Jesus estava onde? Na polpa do barco.
e aquela grande multidão. E os homens de pequena fé. Foi o próprio Jesus que falou. Estou certo? Foi o próprio Jesus que falou quando ele levantou, que repreendeu o mar e o vento. Que ele olhou assim: homens de pequena fé, por que duvidares? E Jesus levantou ali porque ele foi incomodado. Os homens chegaram: mestre, os discípulos ali: olha, vamos perecer. Faz alguma coisa. Resolve aí essa parada. Resolve essa parada que a gente não consegue resolver. Eu vou falar no linguajar popular. Qual é a parada que tu estás passando aí que tu não pode resolver? Que a parada que seja, Jesus ele resolve. Essa parada aí, eu posso até não resolver. Você não precisa me contar porque eu não vou resolver, eu não vou dar a solução. Mas você entra, Mateus capítulo 6,6 vai dizer que tu entra no teu quarto, no teu aposento, vai orar em secreto com ele. Fala pra ele, conversa com ele, explica pra ele. O que quer que eu te faça? Foi falando aqui. Ele vai dizer: vai, a tua fé de salvação vai dizer: vai, que eu estou agindo no negócio do controle. Eu estou entrando na situação. Essa parada aí não é minha. Mas essa parada eu posso resolver, ele diz. Está passando por isso? Eu vou resolver. Eu sou Deus de resolver. Tudo é possível ao só acontece se crer. Você que Bartimeu só aconteceu de receber a visão que ele creu. Se fosse por voz mais alta do que a dele ali, ele perderia. Porque a multidão estava ali muito alta. Mas ele disse: eu vou falar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai, a tua fé te salvou. Ah, mas eu agora tenho que romper a multidão para tocar na hora da fé de Jesus. Aí ele diz: olha, alguém tocou em mim. Ah, mestre, os discípulos, né? Mas todo mundo te toca, te empurra. Como assim? Não estou entendendo. Porque de mim saiu o poder. Aleluia. Toca na veste de Jesus. Ainda que você não veja Jesus, mas toque na veste de Jesus. Aqueles discípulos lá no passado, eles andavam com Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles bebiam com Jesus. Eles passeavam, eles pregavam com Jesus. Eles levavam o ide com Jesus. Mas ainda duvidaram? Jesus chegou naquele monte e ele disse: olha, eu vou orar. Fica aí, intercede por mim. Aí Jesus foi orar, Diácono Júnior. Quando voltou, estava dormindo os discípulos. Até isso. Só peço para ficar aí, vigiante, em atalaia. Aí eu subo, vou orar. Quando eu volto, achando que meus servos estão orando, não. Aí voltando agora para Atos dos Apóstolos, aí ele chega ali. Aí diz: ah, Paulo, não adianta reclamar. Começa a adorar. Começa a adorar. Que através da adoração algo sobrenatural aqui na prisão vai acontecer. E ele disse assim: olha, tu louva, eu oro. Depois tu ora, eu louvo. Tá vendo como é bom? Porque uma corda com várias, dobras ali, ela é mais difícil de se romper. Quando você está interligado com seu irmão e você, interligando lá com os céus, com Deus, a coisa acontece. Olha, meu irmão, irmã Maria, oi, estou precisando de uma oração sua. Tu não precisa especificar. Para que especificar? Só passa para ela que tu estás precisando de uma força, de uma oração também. Aí tu ora aquela hora lá. Aí Deus age de lá para baixo, de cima para baixo. O homem, ele trabalha de baixo para cima. Porque a nossa adoração é para o alto. O nosso louvor é para o alto. A nossa humilhação é para o alto. E Deus trabalha de cima para baixo. Aí eu começo a orar. Aí está ali Paulo orando. Aí está ali Silas louvando.
começa um reboliço ali naquela prisão. Aí as grades começam o terremoto. Aí os presos não estavam entendendo nada. Paulo e Silas ali na unção do Senhor. E a unção acontecendo ali entre Paulo e Silas. E os presos sem entender nada e só olhando. O que é isso? O que é que está acontecendo? Aleluia! Eita Deus! Aí as grades começam a se abrir. Interessante que não é só as grades. A grade ali de Paulo e Silas não são todas, sem exceção. As grades se abrem quando tem Amorim. Aí se abre. Aí o carcereiro levanta. Perpado, doidinho, aí diz: eita, o que está acontecendo? Eita! O meu chefe vai me pegar. Eu vou tirar minha espada e vou me matar, porque eu não vou conseguir prender os presos de novo. Aí quando ele puxa, ele salta assim, acende a luz e puxa a espada e diz: agora. Só assim eu não dou conta dos presos, né? Aí ele olha. Aí Paulo e Silas, depois daquela unção, daquela adoração perante Deus, diz assim: ei, para aí! Faça isso não. Olha, todos estão aqui, ninguém saiu porque o poder de Deus não permitiu sair um preso. Meus irmãos, se você servir a esse Deus que você diz que serve, com convicção, tenha certeza de que um milagre acontece. Ele é Deus para fazer. Mas Ele é Deus para fazer quando Ele quer fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas também se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E aí você vai continuar sendo esse ser humano. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes você vai ficar até chateado porque Deus não fez ali naquele momento, mas Ele está esperando. Ele sabe, Ele conhece o ontem, o hoje e o eternamente. Aí está Paulo e Silas ali, todo açoitado, mas em momento algum murmurou. Se você chegou a algum momento nesses dias aí que está murmurando com Deus por causa de alguma coisa, não vai o caso para mim, tá certo? Mas é você, se você, eu não tenho nada a ver, mas se você murmurou algum dia, volte, vá para o seu aposento e diga: Deus, perdão, desculpa, Senhor, porque eu não tenho que murmurar, não tenho que questionar, não tenho que reclamar, eu tenho que fazer igual a Paulo e Silas. E olha que você não foi nem açoitado. Paulo e Silas foi açoitado. Aí o que é que acontece? Aí o carcereiro olha assim. Aquele homem que fazia a guarda dos presos de Paulo e Silas junto foi o mesmo homem que levou Paulo e Silas para sua casa. Disse: olha, vamos lá em casa. O carcereiro ficou tranquilo, porque os presos estavam tudo ali. Vamos lá em casa, Paulo. Vamos lá em casa, Silas. Aí é quando ele fala, né? E diz assim: tirando-os para fora, diz: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Não tem segredo não, igreja. Há 20 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, acima de tudo, com minhas falhas, meus pecados, mas Ele conhece cada um de nós. Aquele que nunca pecou, que diz que nunca pecou, já se faz mentiroso. É a palavra que diz. E aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. A própria palavra fala, quando iam apedrejar ali Maria, né? A prostituta, Maria Madalena. E ninguém lançou pedra, porque todos pecaram ali. Todos eram pecadores. Aí levaram a Paulo e Silas, Carlinhos Alcântara. Levaram a Paulo e Silas. Aí ele disse: não tem segredo não. O que é que tu queres? O que é que eu posso fazer para ser salvo? Aí ele olhou assim e disse: me dá uma fortuna que tu vai ser salvo. Foi assim? Me dá 2 cavalos com uma carroça que tu vai ser salvo. Foi assim?
Estou trazendo nos dias antigos, viu? Não tinha esses carros, não. Me dá um apartamento que tu vai ser salvo. Foi assim, igreja. Ele disse, é simples demais, é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tem segredo não, igreja. É só crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. E ele creu no Senhor Jesus Cristo e foi salvo ele e a casa dele para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui em uma só adoração, em uma só comunhão, em um único louvor para ele. Hosana, Hosana, santo, santo, santo é o Senhor. Aqui estamos reunidos com diversas placas de igreja. Estou certo, igreja? Estou certo? Aqui nós temos a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Rehoboth, né? Diácono Júnior. Temos Igreja Betel, acredito, não sei se Belamino ainda faz. Da Betel? Não, né, Marcílio? É qual? Missionária. Temos Igreja Universal. Deixa eu olhar uma coisa. Igreja da Reconciliação. Mas quando a gente chega aqui é para quê? Aleluia, para glória a Deus. A gente esquece a placa e adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é Deus. E eu agradeço aqui por cada um que vieram. Como eu falei no início, seria na quadra ali, mas por motivo das chuvas, a previsão era de chuva aí, né, minha irmã Carmen? Mas o trabalho, a obra, como foi falado aqui, Evangelho de Marcos 16:15, e por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E pastor, eu já senti de Deus, eu senti desde o início, que essa obra aqui na frente, a gente tem que conversar para vez em quando realizar assim, viu? Que Deus ele quer desse jeito, nesse formato.